Olá, bem-vindo ao Mais 365, onde lemos a Bíblia inteira um dia de cada vez. É um caminho diário e grande, onde temos vindo a perceber que a Bíblia tem tudo a ver connosco. Ao longo de 365 dias vamos do Gênesis ao Apocalipse, usando a tradução da Difusora Bíblica e descobrindo como a história da salvação ilumina a nossa própria história ainda hoje. Eu sou o Francisco e este podcast é uma proposta das equipas de jovens de Nossa Senhora. Hoje é o dia 69, estamos no período do deserto e vamos ouvir Números 21, Deuteronômio 22 e Salmo 102. Números 21. O cananeu, rei de Arad, que habitava no Negueb, soube que Israel avançava pelo caminho de Atarim. Combateu contra Israel e levou alguns deles prisioneiros. Então Israel fez ao Senhor esta promessa: se entregares este povo nas minhas mãos, destruirei em tributo as suas cidades. O Senhor ouviu a voz de Israel e entregou-lhe os cananeus. Então ele destruiu em tributo as cidades deles. Aquele lugar passou a chamar-se Ormá. Do monte Or, os israelitas partiram pelo caminho do Mar dos Juncos para contornar a terra de Edom, mas cansaram-se na caminhada. O povo falou contra Deus e contra Moisés. Por que nos fizestes subir do Egito? Foi para morrer no deserto, onde não há pão nem água, estando enjoados com este pão levíssimo? Mas o Senhor enviou contra o povo serpentes ardentes, que mordiam o povo e por isso morreu muita gente de Israel. O povo foi ter com Moisés e disse-lhe: pecamos ao protestarmos contra o Senhor e contra ti. Intercede junto do Senhor para que afaste de nós as serpentes. E Moisés intercedeu pelo povo. O Senhor disse a Moisés: faz para ti uma serpente abrasadora e coloca-a num poste. Sucederá que todo aquele que tiver sido mordido, se olhar para ela, ficará vivo. Moisés fez, pois, uma serpente de bronze e fixou-a sobre um poste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, vivia. Os filhos de Israel partiram e acamparam em Obote. Partiram de Obote e acamparam em Jeabarim, no deserto que se encontra em frente de Moabe, a oriente. Partiram dali e acamparam no vale de Zered. Partiram dali e acamparam além do Arnon, que sai do território dos amorreus e atravessa o deserto. Na verdade, o Arnon é a fronteira de Moabe, entre Moabe e os amorreus. Por isso se diz no livro das guerras do Senhor: Vaeb em Sofá e as suas torrentes, o Arnon e a encosta das torrentes que se estende para as regiões de Ar e chegam à fronteira de Moabe. Daí foram para Beer. Este é o poço acerca do qual o Senhor disse a Moisés: reúne o povo e eu lhes darei água. Então Israel cantou este hino: sobe a água do poço, aclamai-o. Poço aberto por príncipes, cavado por gente nobre, com cetros, com seus bastões. Do deserto foram para Mataná, de Mataná para Naaliel, e de Naaliel para Bamote, de Bamote para o vale que está nos campos de Moabe, ao cume do Pisga, de onde se domina a vastidão do deserto. Israel enviou mensageiros a Seon, rei dos amorreus, dizendo: deixa-me passar pela tua terra. Não nos desviaremos por campos e vinhas, nem beberemos água de poços. Seguiremos pela estrada real até termos atravessado as tuas fronteiras. Mas Seon não permitiu que Israel atravessasse as suas fronteiras. Seon ajuntou todo o seu povo e saiu ao encontro de Israel no deserto. Foi a Jaash e combateu contra Israel. Israel atacou-o ao fio da espada e apoderou-se da terra dele desde o Arnon até ao Jacó e ao país dos Amonitas, porque estava fortificada a fronteira dos Amonitas. Israel tomou todas aquelas cidades e estabeleceu-se em todas as cidades dos amorreus, em Hesbon e em todas as suas aldeias. Hesbon era a capital de Seon, rei dos amorreus. Este tinha combatido contra o anterior rei de Moabe e tomara-lhe todo o seu país até ao Arnon. Por isso dizem os poetas: vinde a Hesbon. Será reconstruída e fortificada a cidade de Seon. É que um fogo saiu de Hesbon, uma chama de fortaleza de Seon.
devorou Ar de Moabe, os senhores das colinas do Arnon. Ai de ti, Moabe! Estás perdido, povo de Camós! Deu seus filhos sobreviventes e suas filhas aprisionadas a Seon, rei dos amorreus. Hesbon destruiu as suas crianças até Dibon, as mulheres até Nofá, os homens até Madabá. Israel instalou-se, pois, no país dos amorreus. Moisés mandou explorar Jazer. Apoderaram-se das suas aldeias e expulsaram os amorreus que aí estavam. Infletiram e subiram pelo caminho de Bazan, mas Og, rei de Bazan, saiu-lhes ao encontro com todo o seu povo para os combater em Edrei. Então o Senhor disse a Moisés: Não o temas, porque o entregarei nas tuas mãos, bem como a todo o seu povo e ao seu país. Farás como ele, como fizeste em Seon, rei dos amorreus, que habitava em Hesbon. Derrotaram-no de facto e aos seus filhos e a todo o seu povo, de forma a não ficar nenhum sobrevivente, e assim lhe conquistaram o país. Deuteronômio 22. Se vires perdidos o boi ou a ovelha do teu irmão, não te desvies deles, mas leva-os ao teu irmão. Se o teu irmão não estiver próximo de ti e não o conheceres, recolhe o animal em tua casa, onde permanecerá até que o teu irmão o reclame e lhe o entregues. Procederás do mesmo modo com o seu jumento, com a sua capa ou com qualquer outra coisa perdida pelo teu irmão e encontrada por ti. Não te desviarás desse objeto. Se vires o jumento do teu irmão ou o seu boi caídos no caminho, não te desvies deles, mas ajuda-os a levantarem-se. Uma mulher não poderá usar coisas de homem, e um homem não poderá vestir-se com roupas de mulher, porque o Senhor teu Deus abomina quem assim procede. Se encontrares no caminho, em cima de uma árvore ou no chão, um ninho de pássaros com filhotes, ou ovos cobertos pela mãe, não apanharás a mãe com a ninhada. Deixarás fugir a mãe, e só poderás ficar com os filhotes para ti, de modo que possas ser feliz e os teus dias se prolonguem. Quando edificares uma casa nova, faz uma balaustrada à volta do terraço. Desta maneira não serás culpado de sangue em tua casa, se alguém cair dali abaixo. Não semearás na tua vinha sementes de duas qualidades, para não ser declarado sagrado o grão que semeaste e o produto dessa vinha. Não lavrarás com o boi e um burro juntos. Não vistas tecidos compostos de lã e linho. Porás borlas nas 4 pontas do manto com que te cobrires. Quando um homem que desposou uma mulher e coabitou com ela, vem depois a desprezá-la e levantando-lhe acusações a difame dizendo: Casei com esta mulher, mas ao aproximar-me dela não a encontrei virgem, então o pai e a mãe da donzela tomarão as provas da sua virgindade e apresentá-las-ão diante dos sacerdotes à porta da cidade. O pai da donzela dirá aos anciãos: Dei a minha filha em casamento a este homem, mas ele ganhou-lhe aversão e inventa acusações dizendo: Não encontrei virgem a tua filha. Ora, aqui estão as provas da virgindade da minha filha. Estenderão depois as roupas diante dos anciãos da cidade. Então os anciãos da cidade prenderão esse homem e o castigarão, condenando-o a pagar 100 siclos de prata, que entregarão ao pai da donzela em reparação da calúnia levantada contra uma virgem de Israel. Ela continuará a ser sua mulher, e ele não poderá repudiá-la em toda a sua vida. Mas se a acusação for verdadeira, e não houver provas da virgindade da donzela, levarão a donzela até à entrada da casa de seu pai, e os habitantes da cidade apedrejá-la-ão até que morra, porque cometeu uma infâmia em Israel, desonrando a casa de seu pai. Assim extirparás o mal do teu meio. Quando um homem for surpreendido a dormir com uma mulher casada, ambos deverão morrer. O homem que dormiu com a mulher e também a mulher. Assim extirparás o mal de Israel. Quando uma mulher ainda virgem, mas já noiva, for encontrada na cidade com um homem que durma com ela, levareis os dois à porta dessa cidade e apedrejá-los-eis até que morram. A donzela, por não ter pedido socorro na cidade, e o homem, por ter abusado da noiva do seu próximo. Assim extirparás o mal do teu meio. Mas se foi no campo que o homem encontrou a donzela que estava noiva, e se ele usou de violência para dormir com ela, morrerá só o homem que a tiver violado. Nada fareis à donzela,
pois nada fez que mereça a morte, porque o caso foi como se um homem se atirasse contra outro e lhe tirasse a vida. Ele encontrou no campo a donzela que estava noiva. Ela gritou, mas não havia ninguém para a socorrer. Quando um homem encontrar uma donzela virgem que não esteja noiva, e violentando-a a dormir com ela, se forem surpreendidos, o homem que dormiu com ela dará ao pai da donzela 50 siclos de prata, e ela tornar-se-á sua mulher porque abusou dela. Não poderá repudiá-la em toda a sua vida. Salmo 102. Oração de um aflito que na sua miséria expõe a sua angústia diante do Senhor. Senhor, escuta a minha oração e chegue junto de ti o meu clamor. Não me ocultes o teu rosto no dia da aflição. Inclina para mim o teu ouvido, no dia em que te invocar, responde-me sem demora. Porque os meus dias se desvanecem como fumo e os meus ossos ardem como um braseiro. Como a erva cortada, o meu coração está ressequido. Até me esqueço de comer o meu pão. À força de tanto gemer, os meus ossos colaram-se à minha pele. Tornei-me semelhante ao pelicano no deserto, sou como a coruja nas ruínas abandonadas. Não consigo dormir e suspiro. Sou como um pássaro solitário sobre um telhado. Os meus inimigos insultam-me todo o dia e com furor proferem imprecações contra mim. Em vez de pão, como cinza, e misturo a minha bebida com lágrimas, por causa da tua indignação e do teu furor. Fizeste-me subir para depois me rejeitares. Os meus dias são como a sombra que declina, e eu vou secando como a erva. Tu, porém, Senhor, permaneces para sempre, e o teu nome será lembrado por todas as gerações. Levanta-te, tem piedade de Sião. Já é tempo de lhe perdoares. Os teus servos amam as suas pedras, sentem pena das suas ruínas. Os povos honrarão, Senhor, o teu nome, e todos os reis da terra a tua majestade. Quando o Senhor reconstruir Sião e manifestar a sua glória, há de voltar-se para a oração do indigente e não desprezará as suas súplicas. Escrevam-se estas coisas para as gerações futuras, e os que hão de nascer louvarão o Senhor. O Senhor observa do alto do seu santuário. Lá do céu ele olha para a terra para escutar os gemidos dos cativos e livrar os condenados à morte. Em Sião será anunciado o nome do Senhor, e em Jerusalém a sua glória, quando os povos de todas as nações se reunirem para servirem o Senhor. Ele deixou-me sem forças e abreviou os meus dias. Meu Deus, eu te peço, não me leves a meio dos meus dias. Os teus anos duram por todas as gerações. Tu fundaste a terra desde o princípio, e os céus são obra das tuas mãos. Eles deixarão de existir, mas tu permanecerás. Tal como um vestido, eles vão se gastando. Como um vestido que se muda, assim eles desaparecem. Mas tu permaneces sempre o mesmo. Os teus anos não têm fim. Os filhos dos teus servos hão de viver tranquilos, e a sua descendência perdurará na tua presença. Olá, eu sou o Padre Tiago Fonseca, das equipas de jovens de Nossa Senhora. É muito bom poder acompanhar-vos na leitura dos textos bíblicos nesta proposta do podcast Mais 365. Acreditamos verdadeiramente num Deus que nos ama e que quer falar connosco para se dar a conhecer, para nos dizer quem nós somos e para nos indicar a sua vontade, o que Ele quer de nós. Como Nossa Senhora, também nós, espantados, desejamos acolher a palavra de Deus, a tua palavra, Senhor, dizendo: faça-se em mim, segundo a vossa palavra. No capítulo 21 do livro dos Números, ouvimos o relato das vitórias do povo de Israel contra Seom, rei dos amorreus, e Og, rei de Bazã, também contadas no segundo capítulo do livro de Deuteronômio, no caminho entre Cádiz e Moab. Aqui chama-nos a atenção, mais uma vez, no meio dos sucessos, o protesto do povo de Israel,
amuado por ter de fazer um grande desvio para chegar à terra prometida. Perante a reclamação do povo, Deus permite que as serpentes ataquem e, desgraçadamente, morrem muitos israelitas. Logo, Moisés intercede novamente em favor do povo. E à ordem do Senhor, ele mandará construir um poste com uma serpente de bronze que salvará quem olhar para ela. Esta serpente de bronze será depois referida no livro da sabedoria, explicando que é a misericórdia de Deus que nos salva, pois é Ele quem oferece a salvação a todos. Também o Evangelho de São João refere este episódio da serpente de bronze como imagem tipo da cruz de Jesus. E cito: assim como Moisés ergueu a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja erguido ao alto, a fim de que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Ouvimos isto no capítulo 3 do Evangelho de São João. Sim, ao olharmos para Jesus na cruz, somos salvos. A esse propósito, recordo a história da irmã Claire Crockett, uma jovem da Irlanda do Norte, que no meio da rebeldia da adolescência foi obrigada pelos pais a participar na celebração da Paixão, na Sexta-feira Santa do ano 2000. Nessa ocasião, ela, ao olhar para a cruz de Jesus, caiu em si e percebeu o quanto valia para Deus. Nessa mesma celebração, descobriu a vocação a tornar-se religiosa e depois tudo mudou. Da jovem rebelde, irreverente, desobediente, tornou-se freira. Uma freira feliz, 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 como ela dizia. Acabaria por morrer em 2016, ainda jovem, vítima de um tremor de terra no Equador. A sua vida e a sua alegria são cativantes. E como ela, precisamos de aprender a contemplar a cruz. Como spoiler quase irresistível, vale a pena contar-vos o que acontecerá a esta serpente de bronze. No segundo livro dos Reis, no capítulo 18, conta-se que o rei Ezequias, rei de Judá, vai ter necessidade de mandar destruir a serpente de bronze, porque o povo tinha começado a cair na idolatria, a tratar a serpente de bronze como se fosse ela mesma uma divindade. Não confundamos os sinais que Deus nos dá, como esta serpente de bronze, com o próprio Deus. Por seu turno, no capítulo 22 do livro do Deuteronômio, destacam-se a importância do valor da virgindade da mulher e as condenações dos pecados contra o matrimónio por adultério. Em particular, faz-se referência à condenação à morte das mulheres por dilapidação, em caso de infidelidade. Esse foi um dos pontos com que Jesus foi confrontado pelos fariseus no julgamento da mulher adúltera, relatado no capítulo 8 do Evangelho de São João. Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante a pecar, em flagrante adultério. Moisés, na lei, mandou-nos matar à pedrada tais mulheres. E tu, que dizes? Jesus responderá: quem dentre vós estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Sabemos como Jesus salvará aquela mulher, dizendo por fim: vai, e de agora em diante, não tornes a pecar. A esse propósito, recordo-me de um episódio engraçado há uns anos, numa peregrinação com miúdos de bairros de periferia de Lisboa. Num momento mais tenso, quando alguns deles estavam muito indignados com o grupo das animadoras cozinheiras que tinham estado a brincar com a comida, o nosso jovem diretor resolveu chamar as 3 animadoras que estavam a cozinhar, colocou-as no centro e formou-se uma roda com os miúdos à sua volta. E depois o diretor lembrou-se de dizer aos miúdos: bem, quem nunca pecou que atire a primeira pedra. Bom, os miúdos que não conheciam este episódio do Evangelho logo começaram a correr para ir à rua buscar pedras para atirar àquelas animadoras. Porque não sabiam esta cena do Evangelho da mulher adúltera salva por Jesus. Aí, no meio do sobressalto, lá conseguimos depois discernar a todos a situação, ficou mais pacata, acabámos todos abraçados aos outros e em paz. Mas é realmente importante conhecer o contexto bíblico para melhor podermos compreender a profundidade da palavra de Deus. Senhor, obrigado por tantos sinais do teu amor e da tua fidelidade. Desculpa os nossos medos e a nossa desconfiança. Somos parecidos com o povo de Israel. Ajuda-nos e dá-nos coragem para ouvir a tua palavra e obedecer à tua santa vontade. Repetimos esta oração do coração a partir do Salmo 102. Senhor, escuta a minha oração e chegue junto de ti o meu clamor. Senhor, escuta a minha oração e chegue junto de ti o meu clamor.
Amém. A minha alma glorifica o Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Porque pôs os olhos na humildade da sua serva, de hoje em diante me chamarão bem-aventurada todas as gerações. O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas, santo é o seu nome. A sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. Manifestou o poder do seu braço e dispersou os soberbos. Derrubou os poderosos de seus tronos e exaltou os humildes. Aos famintos encheu de bens e aos ricos despediu de mãos vazias. Acolheu a Israel, seu servo, lembrado da sua misericórdia, como tinha prometido a nossos pais, a Abraão e à sua descendência para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Final do dia 69 de mais um dia com Deus, que está com o aflito, com o que combate, com o que está no deserto. Um abraço em Cristo. Até amanhã.